Pode Café. Fer, hoje não tem golinho. Hoje não vai Hoje rolar não tem. agora não. Hoje tem uma preparação especial, com um convidado especial. Mas fala um pouquinho dele pra gente. Nosso convidado de hoje, a gente está bem feliz por receber ele, porque tem tudo a ver com o nosso podcast aqui. Ele é barista, especialista em café, engenheiro químico formado, pai do Elvis, né? É um Beagle, e também já teve outro Beagle, Lost, né? Então é um convidado bem especial, né, Van? E ele é muito calmo, muito sereno, uma elegância, uma cortesia. Tô apaixonada. Adorei. O papo vai ser bom. Vai, mas por último, e não menos importante, o irmão mais novo do nosso diretor Elinho. Maravilha. Marcílio! Marcílio de Monte. Muito bem-vindo. Muito obrigado. É isso aí. Só que Tá não é feliz? mais novo, Muito. né? A produção tá falando aqui. Mas É a isso gente aí. considera que é mais novo. Pronto. O mais importante é quem é o mais bonito. Exato. Pronto. Ai. E aí, Marcílio? Muito Nossa. obrigado por me receber aqui Imagina. nesse bate-papo aqui com vocês. Eu fico também honrado de fazer parte do Pode Café. A gente que Então, agradece. A gente que agradece e Muito tem joia. tudo a ver, além de você ser o irmão mais novo do nosso diretor, mas com essa bebida que nos trouxe até aqui, que nos uniu, né, que agrega tanto, foi uma ideia de um papo de amigos, nós três, os grandes amigos, sempre se reunia em volta do cafezinho, no trabalho, fora do trabalho, e nada como o primeiro episódio ser com o especialista na nossa bebida que nos Temática em uniu. café, temática em café. Então a gente queria saber como que foi da engenharia para química, para café, para barista. Conta um pouquinho pra gente isso. Então, minha formação é em engenharia química, né? Eu me especializei em combustível, gasolina, álcool diesel e visitava postos de gasolina, fazendo controle de qualidade. E nos postos de gasolina também tinha a lojinha de conveniência, tinha o café, Sim. né? E eu também dava treinamento para os funcionários, né? Então, eu tinha que ensinar os funcionários como que mexia na máquina de café. E aí foi meu primeiro contato, que eu fiz um curso, né, para ensinar e regular aquela máquina e deixar os funcionários aptos para fazer um bom café para os clientes. E Aí pegou gosto. exatamente, Se a hora que eu apaixonou. liguei a fórmula da química, da cafeína, 137 trimetilxantina com Vamos tomar um Esse- 37 agora. engasgou. Então eu vi que tinha muito a ver comigo e eu falei assim, puxa vida, eu vou seguir essa carreira aí de café. 8 anos já que eu sou barista e gosto muito do que eu faço, né? Maravilhoso. Nunca ia imaginar fórmula do café. Nem eu. É isso aí. Gente, e me fala uma coisa. A gente faz o cafezinho em casa, tudo, mas claro, tem todo, acredito que tenha todo um preparo, como tirar temperatura. Fala um pouquinho processo. essa parte técnica pra gente, assim. Sim, o café ele tem vários métodos de preparo, né? Começa desde o expresso, que é aquela máquina profissional que você vê nas cafeterias, e tem outros métodos que dá para preparar em casa ou mesmo na cafeteria a gente prepara, né? Eu escolhi um método para preparar aqui para vocês, que é o V60, que é aquele que é o que eu mais vendo na academia, desculpe. O que eu mais vendo na cafeteria e é aquele que todo mundo gosta, é o bem popular mesmo, que agrada vários paladares, O que né? que é o V60? O V60 Por é esse favor. método aqui que eu tenho, né? Tá. E a grande pergunta, o que é o 60, né? Ah. 60 é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é os 60 perfeito. graus da inclinação do café, né? Então, esse aqui é um método japonês, chama Hario V60, né? E ele foi desenvolvido para ter um
um controle do fluxo, né? Para que explore a máxima doçura do café. O V60 ele foi feito para explorar a doçura do café. Sim. Assim, para mim o café é amargo. Explica um pouquinho, Sim, eu acho que é a sim. dúvida de muita Exatamente. gente. Aliás, Marcelo, isso é uma pergunta interessante que eu vou estar falando. O café, bom, desde o cultivo ali, da coleta e tudo mais, acho que de acordo com a região que o café é cultivado, influencia muito isso, né? No amargor ou não? Sim, então vamos lembrar que o café é uma fruta. Sim. Como qualquer outra fruta, ela verde é de um jeito, madura é mais doce, né? Quando eu falo a doçura, não quer dizer que tem açúcar, mas sim a doçura da fruta, né? Sim. Então isso que é importante, né? Então não pense a hora que você vai tomar um café que vai ter o gosto do açúcar mesmo, né? Mas sim a frutose que está na fruta do café. Então, daria para comparar mais ou menos com a cultura do vinho, por exemplo, onde o café é produzido, ele é plantado, ele vai ter uma diferença. Sim, exatamente. O clima influencia, enfim. Exatamente. A qualidade do café depende do terroir. O que é o terroir? É o solo, o clima e a mão do homem. A combinação dessas três coisas você vai ter influenciado um café de boa qualidade. O solo, né? clima, Altitude é uma coisa muito importante, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o café arábico, né? Então a altitude conta bastante também, né? Você tinha uma pergunta, né, sobre o café. A gente estava comentando sobre, os mais né? conhecidos, assim, são o arábico e robusto, né, se não me engano. Sim, é a família, né, do arábico e do robusta. Certo. Robusta é aquela plantinha um pouco mais bruta, né, então ela dá em qualquer lugar, não exige muitos cuidados, mas tem a arábica que tem várias outras propriedades organolépticas, né, que é odor, sabor, tato, então que valoriza muito o café, né? Então no Brasil predomina o arábico, se não me engano, né? Ou não? Olha, algumas regiões, depende da região, né? A gente tem bastante robusta também, que também é muito aceito, e tem também o arábico, que é uma outra classe que a gente fala, né, que vende bastante também. E por cima, assim, para quem é mais leigo, assim, qual que seria a diferença? O arábico, ele tende a ser mais doce ou não? Sim. O arábico, comparando com o robusto, você né? vai descobrir no arábico algumas propriedades, por exemplo, se ele algumas notas amadeiradas, você vai descobrir algumas notas frutadas, notas florais. Então, tudo isso você consegue descobrir no café arábico, né? E no robusta, ele tem uma elevada concentração de cafeína, né? E a cafeína é amarga, né? Então, quanto mais cafeína tem no café, mais amargo ele vai ser também. Nossa, acho que eu só tomo robusta, porque pra mim o café é amargo. Até eu conseguir as notas florais que você falou, eu não... De verdade, eu tenho uma dificuldade eu tenho que colocar açúcar, um mínimo de açúcar. Tudo bem que eu fui acostumada a tomar o café com açúcar. Então eu fui tirando ao longo do tempo. Mas eu não consigo tomar o café puro, assim, tipo... Óbvio, né? Tem que tomar, se precisar tomar, a gente toma, mas não é prazeroso, não é tão prazeroso. Tem alguma técnica, alguma coisa assim? Sim, eu não te condeno de você tomar o seu café com açúcar, tá? Dignidade recuperada. Geralmente é o café robusta, né? E ele tem, nesse robusto, às vezes conforme a qualidade, pode ter algumas impurezas, uma torra muito forte, muito escura e que não dá para tomar sem açúcar. Então, é uma forma de você harmonizar o seu café que você coloca o açúcar, tá? Mas tem umas coisas que você vai descobrir aí, que é o arábico, que vai ter algumas notas que, a hora que você descobrir, fala assim, puxa vida, mas essa frutinha aqui não tinha percebido.
essa nota de madeirada, esse floral, né? E como que você começa a apreciar e Se adaptar. a se adaptar a isso? É tomar o sem açúcar, mas ele suave, né? Então, esse método aqui, o V60, que eu vou preparar para vocês, ele vai te dar um café suave, que não vai ser aquele choque do amargor, né? E com o tempo, você vai perceber que, nossa, esse café não fica aquele retrogosto, não fica aquele gosto amargo na boca o dia todo. Nossa, não me dá um refluxo. Nossa, eu percebi que tem uma nota de frutas amarelas. Nossa, percebi que tem um gostinho de banana. Vai educando o paladar mesmo. Exatamente. Né? Então, aos poucos, Nossa, você tem que ir Mas isso eu né? vou me sentir. Mas eu Então, entendo isso porque é verdade. Eu era um que tomava café com açúcar. E aí, ao longo do tempo, fui diminuindo, né? Eu usei essa técnica de diminuindo a quantidade de açúcar que eu colocava até tirar de vez. E é incrível, porque depois que você tira o açúcar do café, é completamente diferente. Você não consegue tomar mais com açúcar. Mas então eu você tô vai educando o entendendo seu que paladar. a qualidade do café é importante para a gente ter esse exercício de ir tirando o açúcar. Com certeza. Se você pegar um café de má qualidade, né, então não adianta, né? Então você tem que ter o café dividido, né, entre o café tradicional, o gourmet e o especial, né? Então o especial que vai te dar essas notas que eu falei para você de frutado, amadeirado. Agora você falou num ponto interessante, porque o café que é comercializado no dia a dia, que a gente toma, até pelo custo, né? Mas existem os cafés especiais, o café gourmet, que ele tem um preço elevado no mercado, assim, né? Sim. A diferença seria dos grãos, da qualidade dos grãos. Isso, quer dizer, vem desde a plantação, né, da fazenda, da localização, o manuseio dele, como que foi o beneficiamento. A torra é muito importante, praticamente é o coração do café, né? Então a torra tem que ser muito bem feita e o preparo, né? Então esse café depende tudo de um conjunto, né? Você não pode errar nenhum momento, porque senão você estraga. Como você falou, existe esses cafés que a gente acha no mercado, né? Que geralmente é uma robusta, mas tem muitas cafeterias aqui em Campinas, você encontra várias cafeterias e torrefadoras que produzem cafés de boa qualidade. Então, acho que estou precisando melhorar a compra do café em casa. Já fica a dica para certa pessoa, melhorar o café gourmet especial para eu começar a tirar o açúcar. Isso mesmo. Não é? Com eu certeza, acho também. Né? Você não acha que eu mereço, Fer? Com certeza. Viu? Eu tenho uma pergunta. Tem onde começou o cultivo do café no mundo e hoje esse mesmo lugar é o top de linha? Continua sendo o top de linha também? Tipo, olha, se mantém a qualidade? Cada livro que você lê, às vezes puxa para um lado, né? Tá. Eu acredito muito na África, né? Que é lá que começou o cultivo e veio para o Brasil, né? E os cafés africanos são excelentes. Excelentes. Olha os só. melhores. Então, às vezes vem importado para o Brasil e é bem gostoso mesmo, mas a gente não perde muito pela África, né? Então, nós estamos na mesma linha da latitude, né? Então, em Minas, aqui no Brasil, a gente encontra cafés assim para competir mesmo com a África. Né? Uma curiosidade que eu estava até estudando, né, para o nosso entrevistado aqui, eu vi que a origem da palavra café, ela é arábica, né? Se não me engano, o significado era vinho da Arábia, assim, né? Então eles Exatamente. Daí que surgiu, se não me engano, acho que também na Etiópia, que foi a origem do café, assim. Isso mesmo. E aí depois isso foi se expandindo, né? Exatamente. Isso é bem interessante, porque quando você vai estudar o café, é bem polêmico, assim, as pessoas falarem assim, qual que é o melhor café, né? Se é o café brasileiro, se é o café que veio da origem. O italiano costuma dizer que o café deles também é muito bom, mas o que mais diferencia, né? Dependendo de onde você tá, assim. E claro que o país vai defender, vai puxar a sardinha para ele, porque tem toda essa questão que você falou de apurar o paladar e tudo mais, né?
Exatamente. Mas eu achei que fosse arábico, óbvio, lá daquele lado, nas Arábias, e também italiano, eu já tinha escutado. Eu escutei na China também, café chinês. O café italiano, na verdade, é bem diferente. Pois é, mas a África me surpreendeu, assim, que legal. E nada mais coerente da gente ter, né, claro, tantos africanos, enfim, escravos que a gente, naquela época horrível da escravidão, mas que, né, veio aqui pro Brasil, a gente ter dado continuidade nesse cultivo, né? Com certeza, né? Faz todo sentido. Exatamente. E não teve só a influência da África, né? Os italianos também desenvolveram, né, bastante o café. Então tem cafés muito bons também que não só no plantio, né? Quando a gente pensa em café, não só no plantio, mas sim a torrefação, a maneira de preparo também, né? Tá. Marcelo, e tem uma pergunta. Existe curso, óbvio, para barista profissional, mas existe um curso que, por exemplo, eu posso fazer, eu não quero ser profissional, mas para eu poder melhorar a degustação de café na minha casa, tudo, você conhece, você faz? Sim, tem vários cursos. Um dos cursos eu dou, que é exatamente isso. Ah, que massa. É indicado, acho que para você, Vanessa, que eu não conheço nada e tenho interesse, eu quero aprender, né? Qual que é o primeiro contato? Sim. Talvez seja no curso que eu tenho, chama Os Segredos do Café, né? Eu ministro ele quando eu formo um grupo, né? Então, vai começar a aprender desde quando você planta o café, como que é o cultivo, o beneficiamento, que pode ser cereja despolpada, que tira a casca a polpa do café, ou então você deixa a secagem natural, que põe ele no terreiro para secar. Então, até a torra, né? Pode ser clara, média e escura, e o preparo com os seus vários métodos de preparo, né? Então, esse curso, periodicamente, eu formo uma turma e o pessoal aprende bastante, né? Que legal. Eu não imaginava que... Eu perguntei por curiosidade. Tá curioso mesmo. Porque a gente fica, né, tipo, como sommelier, só pode fazer curso de sommelier quem quer ser profissional de vinho. Só pode fazer curso de barista quem quer ser profissional. Mas eu acho interessante as pessoas terem um curso prático, né? Nem de cozinha, para quem não conhece nada. Mas conhecimento geral. Um conhecimento geral. Muito legal, muito legal. Aliás, falando em curiosidade, eu tô bem curioso para provar esse V60 aí. Se você quiser preparar pra gente e explicando como é que funciona. Preparar para vocês, né? Então, eu já deixei algumas coisas montadas para fazer. Vamos lá. Então, eu já deixei o filtro escaldado, né? Então, se vocês observarem... Sim. Se vocês observarem... Até falar os segredos aí o filtro, ele já está lavado, né? Por que tem que lavar o filtro? Porque, olha que curioso, né? Nunca ninguém pensou para tirar aquele gosto do papel, né? Uma coisa importante, a partir do momento que você lava, esse papel ele vai aderir à parede aqui do porta-filtro, do suporte, né? Aqui tem uns desenhos, ó. Esses desenhos não é à toa, né? Isso aqui foi muito planejado, esses desenhos do V60, esse ângulo, né? Porque tenha uma vazão controlada do café. Então, a partir do momento que você começa a passar o café, se passar muito rápido o café, você não vai explorar, não vai extrair todas aquelas coisas gostosas que tem no café. E se demorar muito, vai queimar, né? Vai extrair outras coisas que a gente não deseja, né? Então, é importante ter esse controle da passagem do café. É isso que o V60 faz pra gente. Aí, ó, pessoal, quem posta fazendo cafezinho de manhã, jogando a aguinha, presta atenção pra não deixar muito tempo. Tá fazendo post ali, mas tá fazendo errado. Quer fazer um diferencial, já molha antes. Exatamente. Um diferencial do V60 aqui embaixo, ele é um cone, né? Um formato cônico, diferente de outros que é reto embaixo.
esse formato proporciona um fluxo controlado, né? Posso ver assim, tipo... Eu vou tirar então, mas daí eu vou... Não, só mostrar o que você falou. Olha aqui, ó. É um furo, Sim, né? sim, sim. Aqui tá. ele é um furo, né? Então ele, se ele fosse reto, ele retém muito a água e isso pode gerar um café mais amargo. Porque vai ter muito contato da água com o pó. Vai extrair mais a cafeína e outras coisas também. Isso que dá aquele amargor. Né? Nossa, Eu tô aprendendo quanto já. detalhe, né? Quanto Isso detalhe. aí. A gente acha que é só ir lá e fazer um cafezinho. É isso aí. Então a gente vai conversando e eu vou preparando, fazendo um barulho aqui pra gente, tá bom? Faz parte do processo. Né? Escuta o Então, cheiro. Escuta o cheiro. Não, o cheiro aqui já tá, Ó, incrível. muito bom esse daqui, hein? Então. Aliás, tem uma diferença que você tinha falado, né? Em relação ao aroma. Sim, a fragrância é antes de preparar o café. Depois que você prepara, você tem o aroma, né? Cheirinho. Perfeito. Isso é legal. O cheiro de café é maravilhoso, né? É bom, depois que moe, então, mais gostoso. Mais ainda, né? Sim. Aqui eu tenho 28 gramas e vou colocar 320 ml de água. Perfeito. Né? Então é uma proporção que a gente faz, que eu estou acostumado a fazer, né? Uhum. Mas isso pode variar, depende de cada café, né? A gente pode ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, conforme o grão que a gente utiliza também, né? Mais ou menos, então, 28 gramas para 300 ml de água. Isso, é o que eu estou preparando, que na verdade é 14 para 160, né? Então, o 16 para 160, isso depende se você quer um pouquinho mais intenso, um pouquinho mais suave, tá? Perfeito. O Marcílio, e esses materiais as pessoas podem ter na casa? É fácil acesso? Sim, tranquilo? exatamente. Eu escolhi esse método do V60 porque é o que eu mais aceito, que é mais fácil para você comprar. Não dá para você comprar uma máquina profissional para ter na sua casa, mesmo porque além de ser muito cara, ela produz em grande escala, né? E esse aqui é o cafezinho que a gente faz em casa e é muito fácil achar esse V60, o filtro, né? Eu tenho, por exemplo, aqui uma balança, um pincel, um moinho, mas também, se você não tiver uma balança, você tem uma medida ali, né, que serve... O famoso olhômetro mesmo, exatamente, né? Faz o olhômetro. né? Então... E aí no seu curso você orienta as pessoas onde ela pode comprar? Sim, pode ter exatamente. tudo isso. E a gente prepara vários cafés, né? Além do meu curso também, eu trabalho na cafeteria, né? Então, esse conhecimento eu me sinto na obrigação de transmitir para o cliente, sabe? Então, eu acho importante ele saber o que eu estou fazendo, que eu estou preparando, que eu estou fazendo um café para ele. Isso eu fico orgulhoso de estar ensinando e o cliente sabe o que ele está tomando. Não, isso né? é um diferencial incrível, Marcelo. Acho bem bacana você estar citando isso, porque assim, hoje eu falo como um bom apreciador de café. Hoje você não vai mais na cafeteria para tomar um café e ir embora, né? É toda uma experiência, assim, né? De você normalmente você tá rodeado de amigos, você tá batendo um papo, assim. Então, você ter uma aproximação, assim, do barista, explicando o processo. Hoje, muitas pessoas que frequentam cafeteria são grandes apreciadores de café. Então, eu acho fantástico isso. Agrega, né? Agrega. Isso mesmo, né? Às vezes, quando tem muito movimento, a gente não consegue dar aquela atenção que o cliente realmente merece, né? Mas basta ter um tempinho, eu vou lá e pergunto pro cliente, como que você gosta de café? Como que você faz na sua casa? Você já viu como que eu estou preparando? Você já experimentou outros métodos, né? Eu estou falando aqui de V60, mas tem o Chemex, tem o Aeropress, tem a prensa francesa, tem vários métodos de preparo, né? Aqui, ó, eu fiz a pré-infusão. Isso é muito importante. Eu coloquei o pó e joguei um pouquinho só de água. Né? O que é essa pré-infusão? É a garantia que todo o pó vai estar em contato com a água. Se você jogar água com tudo, vai fazer bolotas e vai ficar encapsulado e você não vai garantir
a infusão completa. Nós tá vendo já uma outra dica, porque normalmente as pessoas não molham o filtro, já colocam água até a boca. Não, ele tá falando, eu tô lembrando Tudo que a gente fazendo faz café errado. que às vezes fica empelotado mesmo. E aí eu vou com a Não, a gente colher faz e tudo mexo errado. assim, dissolvo. Exatamente. Então, e Mas um agora- cafezinho combina, que a gente até trouxe uns petiscos aqui, né, Bruno? Fazer Sinta-se à uma vontade, Marcílio, que um muito cafezinho harmonização. com café com isso biscoitinho, não tem coisa melhor. Então, vou colocando aos poucos, né? Eu vou garantindo que todo o pó Uhum. entre em contato com a água, tá? Gente, eu acho que até quem não toma café, acompanhando desse preparo, vai ficar com vontade de tomar café. Não, o aroma já tá Não, é maravilhoso. sensacional. Não dá pra transmitir Ah, o cheirinho, todo né? mundo Pro aqui, pessoal ó. aí de casa, né? Todo não mundo aqui consegue. já tá, Contaminou o ambiente, ó. querendo. Isso. Passa pra cá. Muito bom, muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Esse que você trouxe, o grão que você trouxe, qual que é? É um café especial também. Ele é um blend, né? Então, a gente tem o café, eu vou falar alguns nomes, que é o varietal, né? Vou falar alguns nomes que alguns vocês já escutaram, outros não. Então, é o catuai vermelho, o catuai amarelo, tem o bourbon, daí tem o arara. Então, tem várias varietais, né? O batã. Então, são os varietais que eles isolados dá um café muito especial, né? Olha. Um sabor característico daquele varietal. Mas isso aqui você não vai encontrar no supermercado. Tipo, não vai encontrar. Em Aí, cafeterias. Aqui em Campinas tem excelentes torrefadoras que fornecem. Aonde você trabalha tem pra venda? Lá no Curubi tem. Isso que eu ia falar. Exatamente. Pode divulgar o Divulgar, lugar, por por favor. Eu favor. no Curubi, onde que eu tô lá, onde que vocês me encontram, né? Então, eu tô sempre lá, né? Esse é o Café Curubi, né? Mas você não precisa ficar limitado só ao Curubi, tem outros também, né? Eu Aliás, conheço eu tô de nome, sabendo- de dois assim, tem o Copilo Vac, que parece que são especiais, e o polêmico Jacu, né? Isso. Como que funciona? Porque fala desse. Então vamos lá. esse tem uma historinha aqui. Exatamente. Eu fazendo 1000 perguntas que eu não tava entendendo. Então aí você já está indo para uma linha dos cafés exóticos, né? Então, E põe Ah, exótico, né? foge um eu tô pouquinho vendo. aqui do... Por Põe isso as exótico minhas nisso, perguntas. porque... Então, o Kopi Luwak é um café lá da ilha de Sumatra, né? Indonésia. E ele tem um bichinho, um animal que chama civita, né? E ele come o café, né? Ele já tem uma seleção, porque ele é muito esperto, ele só come aqueles vermelhinhos, ele não vai comer o verde, né? Ele já come. Exatamente. E depois o cocô dele é lavado, tudo processado, é controlado também isso, né? E ele tem umas enzimas, esse bichinho, que diminuem um pouquinho a mineralidade do café. Lá tem o solo é vulcânico, né? Então tem muito mineral. E ele consegue dar uma característica muito especial nesse café. Né? O que acontece nesse processo, então, quando o animal come os grãos, o fruto é a fermentação. Essa fermentação que vai gerar. A uma digestão, fermentação. a digestão dele. A digestão dele que vai causar essa né? diferença da... Exatamente. E a mesma coisa aqui no Brasil, que é o Jacu O Jacu. Bird, né? Ele também, o jacu é um pássaro, né? Que ele também come. Seletivo também, só seletivo, come os muito vermelhinhos. seletivo. A natureza é muito sábia, né? E bem gostoso Sim. mesmo, né? Viu? Então a gente não come o cocô. Isso mesmo. Porque as pessoas podem ficar com uma impressão. As pessoas podem ficar com uma impressão assim, Isso nossa, mesmo. da onde vem esse café? É melhor deixar quieto, né? Foi no a fim- pergunta que eu fiz ontem. A gente E no fim, falando é um sobre a diferencial, né? pauta, eu falei, gente, não é possível que a gente que come o cocô. Não, ele é tudo Falei, a processado. gente vai ter que processo de perguntar. lavado. O bicho ele está controlado, né? Então, num ambiente saudável, não pode ter contaminações, né? É vacinado, é tudo bem certinho mesmo, Sim. né? Então, por isso que ele é caro também, né? Sim. Esse café exótico,
às vezes a pessoa tem uma expectativa muito grande, né? Nossa, vai ser o melhor café da minha vida. E ele foge um pouquinho dos padrões, né? Então, às vezes a gente tem que estar preparado a uma experiência nova, um Sim. café diferente, Sim. né? Sem Então, isso conta bastante, né? Não seria meu caso. É, Eu tenho Vamos que ir aos lá, poucos, eu tenho que... Agora a gente vai provar se vai sentir. Agora eu quero sentir. isso Você vai aí. ver, você vai ver a Então, diferença. agora eu vou servir vocês aqui. Por gentileza, faça as Isso honras. Maravilhoso. Pergunta da aí. produção aí. Vanessa. Com certeza. E pergunta da produção já. Pode falar, produção. Obrigada, Marcelo. Vocês vão querer um cafezinho depois também, né? Vai ter para todo mundo aqui, viu? Pode deixar. Então, café? A produção tá- Eu também quero. Tô obrigado. Tem que cheirar também, que nem vinho, assim, ó. Sim, sim, ó. Eu também quero, viu? Sou filho de Deus Isso também. mesmo. Por Viu? gentileza, faça as honras. Agora eu vou falar golinho, Ah. golinho. É isso aí. Vamos produção, brindar? a produção tá Vamos. perguntando, vamos fazer um Vamos brinde brindar? aqui. isso aí. Ê, viva o café. Viva o café. Pode gente. café. Que momento especial, né? Muito Ai, legal. Né? A adorei. gente ficou Você muito pode feliz. sentir o Sim, aroma sim. agora, né? Então, antes de tomar, é gostoso você Muito bom. aproveitar esse espaço aí. Gente, posso falar de verdade? Você viu um pouquinho eu aqui tô pra- sentindo um cheiro doce. É isso mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Incrível, incrível. Tipo, Uma pergunta da produção aqui. Qual o melhor café de todas essas variedades? Como que a gente define o melhor café? Também acho que vai variar também do gosto pessoal, né? Exatamente. É o que eu falo. O melhor café é o qual você mais gosta. Né? Perfeito. Então, qual que você mais... Perfeito. Boa Então, resposta. lembra no começo do programa que a Vanessa falou assim, eu tomo com açúcar. Não vou te Sim. condenar, lembra que eu falei? Porque você gosta, Tá né? ok Então, no seu tempo. mas Amei cada isso. cada um tem a sua característica, né? Muito Então, para mim o melhor é o frutado. Para mim o melhor, então, para mim o melhor é o curubi, né? O melhor é o de origem, que é uma outra torrefadora aqui em Campinas de excelente qualidade, uma referência aqui em Campinas, né? Então, isso que é importante, né? Que Sim. o que você mais se adapta e esteja aberto a novas experiências, a novas oportunidades. Inclusive, né? falando de experiência, o que você achou aí do café sem açúcar? Dá pra tomar, tipo... Dá pra tomar de boa. Gente, parece que a gente combinou, né? Mas não é. É real. Tipo, não tá amargo. Não tá sentindo falta do açúcar. Nada. Que diferença. E Que você- diferença. Marcílio, de manhã, todos os dias, você tá Você viu livre pra ir pra um pouquinho em o pessoal aqui casa? da Sim, produção. sim, mas Não, eu acho que você- você vai ter a primeira inscrita. Qual é o próximo curso agora no segundo semestre, né? Porque você falou que vai sair de férias eu saio de agora, em férias, julho. e a gente... E aí no segundo semestre estarei eu lá. com certeza. No seu você curso, com certeza. Vai... É isso Gente, aí. faz muita diferença. Legal. Inacreditável. Não, é Inacreditável. fantástico mesmo. É isso aí. Olha, Você vai ver que vai terminar... Bem suave, na verdade. muito. Achei ele bem suave. Muito. Você E vai não ver- fica amargo na boca. Não fica. Exatamente, vai terminar o programa aqui e você... Ai, quero mais um golinho ainda. Não, tá, Essa, não, tá faltou indo. essa é a ideia, né? Sabe o que eu queria te perguntar? Pode falar. Eu percebi que não tá, tipo, fervendo. Porque geralmente o pessoal gosta daquele, né, café saindo, fumacinha. Tá uma temperatura muito agradável. E tem uma temperatura ideal, essa que você colocou aqui? Ou é pra estar fervendo mesmo? Tipo, Olha, na porque pra caf- mim tá muito agradável. Eu não Sim. consigo tomar um café, por exemplo, pelando, que nem o pessoal. Agradável na geralmente. temperatura Sim, sim. E no sabor. Bem Isso, suave, exato. Muito gostoso mesmo. Olha, na cafeteria a gente tem um pouco mais de controle, né? 83 graus, né? Mas na sua casa você não precisa ficar com um termômetro ali, né? Qual que é o segredo? Não deixa ferver a água. Se ferver, não tem problema. Espera um pouquinho, ela abaixa a temperatura, né? Gente, Então, perfeito isso. isso é importante, né? E pode ver que conforme você vai tomando o seu café, o quarto, quinto golinho seu aí vai ser mais gostoso, porque ele vai evoluindo, Sim. né? Então, o café não é fervendo que você toma e já põe na boca e queima a sua língua, né? Então, você vai tomando devagarzinho, que você vai vendo que o seu paladar, a sua língua vai acostumando
com o café, né? E você vai percebendo essas notas que eu falei para vocês, né? De amadeirado, frutado. Não, isso que você está falando é bem interessante, porque assim, eu confesso que eu sou um fã de café expresso. Eu gosto muito do expresso. E ele, sem dúvida, é mais encorpado, mais forte, para quem não está acostumado a tomar café Não, eu sem açúcar. condições. O expresso ele é bem forte mesmo. É. Mas eu adorei esse aqui. Porque é aquilo que você falou, né, Marcília? As pessoas estão acostumadas a tomar um café mais forte e aí acham, de repente, tomam um café desse e acham, eles chamam até de um café mais fraco, o famoso chafé, que até ofende barista. Mas é justamente essa experiência que a gente está falando, do sabor. Com certeza dá para apreciar o grão assim a cada gole. É uma experiência fantástica. Esse método aí, você viu, a minha experiência foi com você, Vanessa. Foi nossa cobaia. Começa pelo o V60 que você vai se dar bem, né? Depois você vai experimentar outros métodos também, sim, né? Que tem a prensa francesa, tem o Aeropress, tem o Chemex, que isso você vai começar a diferenciar cada um tem explora uma propriedade. Qual que é o mais popular, assim, o método mais popular? O V60. O V60 que eu trouxe para vocês, com certeza. Mas a gente encontra muita prensa francesa, né? A gente vende bastante, né? Depois tem o Chemex, tem o Aeropress, tem várias maneiras de você extrair o café. Tem até esse seu aqui, ó, escondidinho aqui. Aqui, ó, gente. Esse aí também é uma graça, é o café da avó. O coador de pano, né? Que isso vem aí uma memória afetiva muito grande, né? Aliás, algumas pessoas e aí molha também? Sim. O coador de pano também, mesmo processo. Lava. Ele preparado, sim. Eu vou fazer um comentário que algumas pessoas vão querer me odiar, porque assim, hoje a gente fala muito de rede de café, a gente fala da Starbucks, né? E o café americano, sem querer criticar, já criticando, mas assim, não dá, né? O café americano, na minha opinião, eu falando, né? É completamente diferente, eu sinto, assim. A forma, não sei se a forma como é feita, eu já tomei o Sumatra, que você citou, lá na Starbucks, é muito bom, mas eu tomei na prensa francesa. Sim. É outra experiência do que você chegar e tomar um café expresso lá. Não sei se influencia por ser da região dos Estados Unidos, a qualidade, assim, mas eu sinto uma diferença bem grande quando eu vou numa cafeteria como a sua, por exemplo, e depois você vai tomar um café no Starbucks. Até porque o americano também incrementa muita coisa, né? Muito chantilly. Tem o ice café também, né? O cafezinho gelado que eles misturam. Porque o americano não tem essa cultura de tomar o café mesmo, né? Tem que ter algo além ali, né? Exatamente. Um chantilly, um brigadeiro, um caramelo. E eu acho que aquilo que o Marcelo falou qual o seu melhor tipo de café? É o que você gosta, né? Então, sim. O americano, ele se adaptou, crítica, né? Mas diferente da gente aqui, a o gente café tá na mesa. O café raiz. Com certeza, a gente divide, né, esse café industrializado, né, esse café que foi feito para ter lucros, né, então, que essas empresas, né, da Starbucks, então, que não é ruim, tem gente que gosta bastante, eu frequento, então, mas pode colocar o seu chantilly, pode colocar o seu caramelo, mas tem aquele artesanal, né, então, que é um outro lado aí que você pode explorar bastante. Mas eu falo no sentido de poder ter essa experiência que a gente está tendo hoje, por exemplo, né? Exatamente. De apreciar um café coado na hora, um café fresco, né? Que tem tudo a ver com esse podcast, né, gente? A proposta é bem essa mesmo de bater um papo entre amigos, na cozinha, né? A cozinha é um ambiente mais aconchegante da nossa casa. Assim, duas últimas perguntas. A gente gosta de fazer umas perguntas, Marcília, para nossos convidados. E aí eu queria te perguntar se você... A gente comentou do café arábica robusta, né? Sim. Em relação à coleta, né? Eu sei que tem a coleta manual e a mecânica. A manual é onde vai permitir essa seleção melhor dos grãos, correto? Sim, correto, né? A colheita seletiva, eu defendo muito eles, né? A manual. E você tem todo aí o contato humano, né? Então não é uma máquina que faz, e isso conta muito, conta bastante. Faz diferença. Nossa. Faz total diferença, né? Sim. E uma coisa que a gente gostaria de saber é assim, eu até comentei
do tipo de torragem, né? Que o que você falou assim que é muito delicado a hora que você vai fazer a torragem, porque tem a torragem certa, né? Se ficar menos vai dar uma diferença, se passar, que aí as pessoas normalmente sentem aquele amargor, é isso, né? Exatamente. Esse momento certo da torragem é fácil de... Então, na torrefação, existe o mestre torrefador. É aquela pessoa que tem uma sensibilidade muito grande para acertar o ponto mesmo do café, né? Então, existe a torra clara, a média e a escura, né? Geralmente, a mais aceita é a média, que é bem equilibrada, Sim. né? A escura, a indústria usa muito, porque se tiver alguma impureza e você fizer uma torre escura, mascara aquela impureza, porque está tudo queimado ali, né? Sim. Então, Por isso que a maioria também dos que são vendidos na indústria são já moídos, né? Para exatamente. você não perceber ali a diferença dos grãos. Exatamente. Você nem sabe o que foi torrado naquela torra escura, né? Exato. Então, a torra é muito importante, é o principal, né? É claro que tudo é um conjunto que eu falei para você, Sim, né? sim. Mas a torra é o coração ali de todo o desenvolvimento. Tanto que tem até especialista em torra, então. Sim, tem mestres torrefadores que ele é muito sensível a isso, né? Porque cada safra é um jeito, cada época do ano é um jeito, cada grão é um jeito. Então ele tem toda uma curva de torra, né? Que eles falam que tem que estar bem alinhado aí para sair um café de boa qualidade. Sim. E aí, a gente gostaria de fazer também, normalmente a gente faz para os nossos convidados umas perguntas relacionadas a café. Uhum. E aí eu queria saber de você, Marcílio, qual memória afetiva o café te traz? Tem alguma memória afetiva que você tomando o café, você se remete a algum lugar, alguma época da sua vida, algum momento, assim? Olha, o café, ele está presente em todas as fases da minha vida, né? Então, eu lembro desde criança que eu acordava cedo, minha mãe lá na cozinha preparando o café, aquele cheirinho, né? Recebendo a casa. E você se preparando para o dia, né? Então, motivado para ir para a escola e ver aquele café, o pão com manteiga. Então, aquilo lá é uma memória que eu tenho bastante. Tem a reunião com os amigos também, que a gente até Tem tudo fala. a ver com isso aqui, né? A gente não fala assim, vamos conversar, vamos reunir. A gente fala, vamos tomar um café. Verdade, viu? Isso até na vida Sim. profissional, Sim. né? Então lembra bastante que você vai numa cafeteria. Eu lembro bastante. Eu lembro muito do café também, na época de faculdade, que a gente tomava para despertar, para estudar Sim. mais, para não dormir à noite, para ativar a Exatamente. memória, né? Então é uma memória que eu tenho desde a época aí de criança, de faculdade, e até hoje a gente usa, né? Então essa encontro aí com os amigos que é muito importante. Aliás, isso que você falou do despertar é interessante também, porque eu estudei para estar aqui. Isso aí. Essa questão do despertar, na origem, falando da história do café um pouquinho rápido, parece que as ovelhas, os carneiros comiam esse café, e aí um pastor começou a perceber que esses cafés, é isso, né? Isso mesmo. Começou a perceber que os carneiros já estavam mais ansiosos, acelerados, mais acelerados, né? Isso então mesmo. levavam um dia mais tranquilos, assim. E aí eles ficaram curiosos a ponto deles provarem e perceberam que realmente o café dá uma Desperta, né? despertada, assim. Uhum. Isso que eu acho que também deve ter entrado na nossa vida aí por causa disso também, né? Sim, com certeza. E tem uma história também que uma das fazendas pegou fogo, né? Porque não tinha café torrado. Pegou fogo e saiu aquele cheiro muito gostoso. Daí que surgiu também a torra do café, porque Olha que as interessante. ovelhas, elas não comiam o café torrado, né? Aham. Era a fruta do pé ali, né? Sim. Então aí que foi a descoberta também a torra do café num acidente, aquele cheiro gostoso, e a partir daí desenvolveu todo o processo, né?
Que Muito legal. interessante, né? Massa. Muito bom o papo, né, Van? Se deixar, a gente vai embora aqui, né? Sim, sim. Mas, infelizmente, a gente tem o nosso, E aí, tem nosso uma tempo última aí. perguntinha também. Mas vamos lá, vamos finalizar com as perguntas. Quem você convidaria pra tomar um cafezinho com você? Uma pessoa Como especial. barista, você tem ou algum amigo querido, alguma pessoa que você gostaria de convidar, ou algum profissional da área? Tá bom. Um Nossa, sonho se de você pudesse consumo, escolher assim. Que alguém. pergunta, que É. pergunta. Eu tenho medo de Tá esquecer de alguém É aqui, um né? nominho Então, só. eu acho que eu não consigo eleger uma pessoa. Mas eu vou pensar em algumas pessoas que eu convidaria, ou estou tomando café, a gente tá... É minha mãe, né? Então, 88 anos, nativa, estuda, está sempre disposta a aprender, dirige, Maravilha. cuida dos netos, dos bisnetos. A minha Qual que é mãe, o nome da mãe? Elisa, dona Elisa. Fala né? pra dona Elisa. Mãe, essa semana ainda a gente toma um café juntos, né? Mas tem outras pessoas também que eu lembro. O Felipe Pini, que é um mestre torrefador, um exemplo, uma referência aqui em Campinas. Tem as pessoas que não estão mais aqui com a gente. Recentemente, com certeza eu tomaria um café com a Rita Lee. A minha vizinha lá em São Muito Paulo, bom. na época que eu Incrível. morava lá. Nossa, que como honra. seria bom se eu pudesse um dia tomar um café com ela. Sim. Eu lembro muito da Silvia Magalhães, minha primeira professora de café, o meu primeiro curso. Eu queria muito encontrar um dia com ela e contar todo o meu sucesso e como que eu estou agora, todo esse momento, esses 8 anos que eu trabalho com café. Então, eu vou bacana, ficar muitas aqui pessoas, lembrando um muitas monte de pessoas. gente, né? Então, é bem legal, né? Hoje a Um gente só nome tem- representado por muitas Sim, pessoas sim, Com especiais, né? certeza, com certeza. Hoje a gente só tem a agradecer, né, Van? Nossa, bacana esse papo. muito mesmo. Obrigado mesmo, foi uma experiência muito bacana. Conhecer, eu como bom apreciador de café, assim, conhecer essa técnica, aprendi bastante. E é bacana porque a gente, quando vai conversar, a gente pesquisa, assim. E obrigado, né, por ter aceito o convite. hein? E assim, Pó de Café, a gente pensou num barista de primeira para honrar, né, o nosso, mais uma vez, a bebida que nos uniu aí, nos cafezinhos na empresa, né, então nos cafés fora do trabalho também, que nos une até hoje. Sim. E aí o Elinho falou, meu irmão, eu falei, mas já tá convidado já. Eu nem muito sei se ele obrigado. vai querer, mas ele já tá convidado. E a gente agradece, viu, Marcelo? O pessoal que quiser te seguir, se quiser passar um recado pro pessoal aí que quiser te seguir nas redes sociais, Tá bom. pode passar seu Instagram. Tá joia. Meu Insta, Marcílio Limonge, né? Pode mandar um recadinho pra mim que vou ter a honra aí de quiser fazer responder algum pra curso, todos. Se inscreve lá junto Tem o meu comigo no curso, segundo semestre. aparece na cafeteria onde eu trabalho Isso. também, vai me ver pessoalmente e me convida para um café. Com bom? certeza, que honra, né? Que honra. Que responsabilidade. Responsabilidade. E sigam a Você gente sabe também, que né? eu fiquei sabendo que onde você vai nas cafeterias em Campinas, você fala Marcílio, a Sim. galera já. Opa! Já. Que agora ele já é Sim. brother nosso. Respeito, respeito. Imagina. Vamos então- usar o seu nome, Muito Marcílio. muito obrigado A por gente tudo. que E pro pessoal que tá agradece. assistindo também, segue a gente, né? No nosso @pod_café podcast. Que a gente vai trazer outros convidados também, né? Na página do YouTube também, já tem o piloto lançado. Tem que se inscrever, tá, pessoal? Por favor, visualiza, compartilha. E se vocês tiverem histórias interessantes, motivadoras, inspiradoras, como o do Marcílio, posta lá pra gente, chama a gente no direct que a gente vai querer conhecer e vai trazer aqui. E vamos agradecer também os nossos apoiadores, Com certeza. que é a nossa consultora de imagem, a Cíntia Rosalém, tá aqui com a gente, ajudando, dando dicas. Cíntia, obrigada. Tem segue ela lá no Instagram, Cíntia Rosalém. E a Blessing Afetos, que nos patrocina com o nosso mimo para o nosso convidado. A nossa gentileza. canequinha. Ai, Pra que você graça, que lembrar da legal. gente. Muito obrigado. Lembrancinha aí do nosso papo super agradável de hoje. A Puxa Érica vida, que nos que legal. presentei aí Muito com legal. esse mimo. Na Blessings,
Campinas, segue lá no Instagram também. E é um mimozinho para agradecer sua disponibilidade aí junto com a Legal. gente. Obrigada. E agradecer mais uma Obrigado, vez aí viu? ao nosso amigo Caio. Aí, Muito obrigado pela força, Juliana, Patrícia, Maria, o pessoal da IMA Podcamp, assim, mais uma vez pelo espaço aqui. Muito, Que muito, sem, muito sem, necessário. sem essa ajuda aqui, o podcast não A saía, nossa né? produção, nosso Nossa diretor, produção, né? nosso diretor audiovisual. O irmão mais velho aqui do nosso convidado. E ao Jonathan. Nosso produtor de audiovisual. Então é isso, Muito bem. gente. Obrigada, Fer. E até Foi a próxima. massa. Muito. Vamos lá, golinho, Pode café. pó de café. Obrigada, Marcelo.